Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São 5 reflexões semanais de 5 minutos, sempre colocado para você, disponível uma nova reflexão às 5h05 da tarde. Nós estamos nas redes sociais, nas plataformas de vídeo, também na Rádio Cidade, sempre trazendo para você essa reflexão que pode transformar e mudar o seu viver. Porque o objetivo nosso é que você possa meditar numa porção das Escrituras Sagradas, colocar isso em prática e ver sua vida transformada. Portanto, venha conosco, eu tenho certeza que vai ser uma semana maravilhosa se você deixar que Deus entre na sua vida e coordene, e comande todas as suas ações. Essa semana nós estamos falando de corpo fechado, É um tema do meu mais recente livro, de Corpo Fechado, Como Nos Proteger do Mal, e você pode adquirir o livro na Sal Editora, aí na online, ou no meu próprio perfil no Instagram. Basta você mandar lá no inbox e a gente vai providenciar que o livro chegue até você. Bom, nosso tema de hoje especificamente é pacientes alcançam a promessa. Pessoas pacientes alcançam as promessas. E eu quero começar, lembrando que o nosso tema-chave está em Efésios, no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala a respeito da batalha que enfrentamos e que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas antes da gente entrar nos detalhamentos, eu quero, nesse dia de hoje, meditar de uma maneira muito simples, que está aqui no verso 13. Diz assim: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, e assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Ou seja, essas batalhas que se tornam não apenas dias, A gente começou falando da relação com o momento que a gente viveu da pandemia. Até hoje a gente não sabe exatamente, muitas pessoas ainda. Eu estava recentemente conversando com uma pessoa que falou com um psiquiatra que estava muito preocupado com a saúde mental da população depois desse momento, porque ele dizia que as pessoas estão sequestrando a si mesmo pelo medo. E até hoje, imagina, nós estamos agora chegando ao final de 2022, tudo isso começa lá no início de 2020, em março de 2020, e muitas pessoas estão emocionalmente afetadas e elas se isolaram e não têm mais coragem de sair desse isolamento, e esse isolamento produz um medo ainda maior. Bom, quando Paulo está dizendo aqui, quando chegar o dia de enfrentar, vocês poderão resistir aos ataques e depois de lutarem até o fim, continuarão firmes, Ou seja, nós precisamos encontrar a esperança para que a gente seja paciente. Então, se você quer vencer na sua vida, se você quer ser uma pessoa mais do que vencedora, eu quero lembrar do nosso querido Abraão, O Abraão, o escritor diz, Ele fala assim em Hebreus, no capítulo 6, no capítulo 6, verso 15. Abraão teve paciência, por isso recebeu o que havia sido prometido. Ou seja, o mais desafiador é esperar. Às vezes a gente está diante de Deus, nós estamos vivendo uma situação de crise ou uma situação de resposta que queremos de Deus com a nossa vida, buscando em oração, e aquele dia se torna semana, aquela semana se torna mês, e aqueles meses se tornam estação. Veja bem, Abraão já era um homem de idade avançada, e Deus havia feito uma promessa, e de repente ele começa a tentar encontrar uma solução, porque a promessa estava cada vez mais distante. Tempo passou, situação que ele enfrentava, ele já era de um homem de idade avançada, e a sua esposa Sara também, e ter um filho, gerar um filho de um homem potente, de uma mulher estéril, parecia que cada estação que passava ficava mais difícil ele esperar daquela maneira. Mas Deus diz que Ele vai nos acolher, Ele vai estar conosco. Então não se desespere, coloque o seu coração na presença de Deus, Aquieta a sua alma, persevere, espera no Senhor. A palavra mais difícil que tem na nossa vida é espera no Senhor, porque a gente percebe que não é o que fazemos ou o que deixamos fazer. Recentemente, conversando com um amigo, eu dizia para ele, olha, não há o que você possa fazer que vai mudar a situação, ou o que você deixe de fazer que vai transformar
essa situação. Esse é seu momento em Deus, é o momento de buscar em Deus, o momento de você parar e ouvir o que Deus está dizendo a você, que você possa quietar sua alma, seja no seu trabalho, sua vida conjugal, sua vida familiar, criação dos seus filhos, sua vida financeira, seus empreendimentos, sua vida de trabalho. Aquieta no Senhor, confia nele, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Abraão esperou com paciência e, porque teve paciência, recebeu a promessa que havia sido feita para ele. Ou seja, vivemos em dias que nós queremos respostas rápidas. Nós vivemos em dias do fast food, do micro-ondas, da chamada imediata, tudo ao vivo e a cores, em que as coisas são insanamente velozes, e Deus diz, aquieta sua alma. Então talvez você está vivendo um dia de grande conturbação, Deus me responde, aí você liga para um, pede para outro. É como aquela pessoa que planta uma semente e toda hora vai lá abrir para ver se a semente prosperou, né? Se ela germinou. Ela não vai germinar se você todas as horas for lá e tentar tirar a terra de sobre ela. Há sementes na sua vida e no tempo certo, na estação certa, ela vai promover o crescimento, Deus vai dar o crescimento e você vai receber tudo aquilo que aquela semente é capaz de produzir. Respira fundo, aquieta e o Senhor virá ao seu socorro. Que Deus te abençoe, compartilhe esse conteúdo com alguém. Está aqui o livro, né, de Corpo Fechado, Como Nos Proteger do Mal. Adquira e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua família meditar nessa pequena obra que vai te ajudar a entender o mundo espiritual. Que Deus te abençoe.